Olá, boa noite. Você está no canal Intuição em Mente. Hoje vim trazer uma leitura especial, porque eu sinto que uma das minhas missões aqui é auxiliar mulheres na sua jornada, na sua caminhada aqui. Então, quando eu criei o canal, a intenção era trazer leituras especialmente voltadas para o público feminino, sobre maternidade, sobre empoderamento feminino. E aí eu vou ver como vão ficar as energias e as ideias que vão surgir. Hoje a primeira leitura eu quero trazer sobre maternidade. Eu vou pensar ainda o título que eu vou dar, mas pense em alguma coisa assim, o tarô e a maternidade. De modo que as cartas e a energia possam nos ajudar nessa caminhada tão desafiadora, né, que é a vida materna, que é a gente lidar com os nossos filhos, porque às vezes lidar com a criação deles, com o dia a dia, e essas dinâmicas geram gatilhos do que a gente viu na infância. Então eu sinto que esse chamado vão vir leituras muito legais e quero ter esse retorno de vocês me dizendo o que vocês acham, tá? Então, para você, homem que está aqui assistindo e queira ajudar a sua esposa, a sua namorada que tenha filho ou que esteja grávida nessa grande jornada materna, pode ficar por aqui também, tá? Mas essa é uma leitura especial voltada para as mulheres, tá? Que tenham filho ou que queiram. Então aqui eu pensei em tirar 2 montinhos, vocês vão escolher. Eu vou tirar umas 3 cartas. Vou perguntar primeiro qual é a minha relação, se a relação que eu tenho com a minha mãe pode influenciar na minha maternidade. Depois pensei em perguntar sobre os desafios atuais que essa mãe está vivendo. Perguntar como podemos ter experiências mais nutritivas e afetivas com os nossos filhos. E por último, pedir um conselho final, tá bem? Então, e as leituras e as cartas que saírem, eu vou ler e interpretar as cartas voltadas para a maternidade, tá bem? Então, aqui mesmo que caiam cartas amorosas, a interpretação delas vai ser sobre maternidade, tá? Dei uma pausa aqui, peguei uma água gelada que está muito quente aqui. E eu vou separar 2 montinhos, né? Então, vou tirar 2 cartas aqui para servir de montinho para essas mamães que vão escolher o grupo 1 ou o grupo 2. Seja você mãe que você esteja grávida, seja você uma mãe que tenha seu bebê pequeno, seja uma mãe que tenha você com seu filho já adulto, tá? Aqui são assuntos maternos, então não importa, tá bem? O importante é você se sentir de alguma forma acolhida aqui. O primeiro grupinho vai ser essa deusa, Brunhilde. Eu não sei falar o nome delas, tá, gente? Essa deusa aqui fala sobre traição. Então, esse primeiro montinho tá com esse símbolozinho da lua preto e branco. Vou deixar aqui. Eu vou tirar essa outra deusa para o segundo grupinho. Cerridwen, morte e renascimento. O nome dela acho que é Cerridwen. Cerridwen, morte e renascimento. Com o símbolozinho dessa lua aqui. Essas folhinhas. Tá bem? Vou deixar aqui. Vou ler para vocês a cartinha da deusa, tá? Então, primeiro grupo. Vi aqui, o nome dela é Brunhilde e essa aqui é Cerridwen. Então, esse vai ser o grupinho 2. E esse vai ser o grupinho número 1. Tá? Eu vou tirar aqui uma mensagem antes dos 2 grupinhos. Essas mensagens são trechos de filme, de música, de pensadores. Isso aqui vai ser uma mensagem anterior, tá, à leitura. E fala sobre beleza são coisas acesas por dentro. É da Gal Costa, da música Lágrimas Negras. Eu fico pensando sobre beleza, né? O quanto o corpo das mães mudam. E isso é uma questão materna, né? As transformações que a gente passa, não só emocionais, mas passamos por transformações no nosso corpo. Desde a gravidez, desde
tudo que se movimenta dentro da gente para poder ceder espaço para o bebê, desde os nossos hormônios, e aquele cansaço, e aquela fome, e depois o enjoo. Então existem etapas que eu percebo que nós estamos lindas, plenas, né, barrigudas ali grávidas, e no entanto são belezas diferentes e únicas, né? Tem mulheres que ficam radiantes porque era o sonho. Tem mulheres que se sentem esgotadas por conta, né, do corpo mesmo, que pede, parece que gasta mais energia. Eu tenho uma sensação de que eu me arrastei. Depois do 7º mês eu estava muito, muito cansada. Então eu queria trazer essa ideia dessa beleza para essas mães que tiveram seus corpos modificados, que estão tendo seus corpos modificados. E para aquelas mães que adotam, né, que não tem modificação no seu corpo, mas que tem no seu coração, que tem na sua vida. E o quanto de beleza tem nessas mães, né, que são mães afetivas, que são mães, às vezes, que criam o filho da irmã, que criam o filho de uma vizinha, aquelas pessoas que sonham em adotar. Então, essa beleza, ela é natural a todas as mães. E seja no seu corpo, seja no seu coração, na sua vida, essa beleza de uma mãe, né, que está ali presente, que quer construir essa relação com essa criança, independente da idade, que ela se enxergue bela no sentido completo, né, que ela se sinta plena, apesar de qualquer coisa, de qualquer mudança que tenha, tá bem? Eu vou deixar esse grupinho aqui para depois e vou começar com esse grupinho, tá? Quem escolheu esse grupo, eu vou ler a mensagem da deusa. Vou dar uma pausa aqui. Achei aqui. Então, essa deusa, Brotherwed, que fala sobre traição, essa carta, ela traz o significado de... é um chamado ruidoso. Se faz ouvir na sua vida, alertando você para uma traição. Como a traição aparece em sua vida? Você teve problemas para escolher amigos, namorados, colegas de trabalho, companheiros confiáveis? Toda preocupação, a consideração, a lealdade que você demonstra são retribuídos com traição? Você enganou alguém para obter o que queria? Essa deusa diz que no caminho para a totalidade você deve responder a pergunta: como trair a mim mesma? Já que toda traição provém da traição a si mesma. Eu penso que uma das traições que talvez nos amedronte mais são aquelas que podem envolver os nossos filhos, né? Quais são as pessoas que colocamos nas nossas casas que vão estar próximo aos nossos filhos, que podem machucá-los, que podem de alguma forma perturbar, né, a mente de uma criança, às vezes tão indefesa, né, e que a gente não tem ideia, mas que pode sim fazer um estrago muito grande e levar dores e emoções para toda uma vida. Então, eu sinto que é algo forte na nossa história. Tem mães que inclusive deixam de se relacionar, que também foram histórias que eu já ouvi, por conta desse medo de quem coloco na minha casa e que vai estar tendo acesso aos meus filhos, que vai estar ali no núcleo, né, no meu ninho. E é difícil a gente viver desconfiado, né, de alguém tão próximo, de alguém que está dentro da sua casa. Então, esse tipo de traição é uma traição que machuca a gente em níveis talvez desconhecidos, né? Então, para mim, essa deusa, eu falei que a interpretação das cartas seria sempre voltado aqui à maternidade. Ela me traz essa ideia e esse medo real, né, que a gente tem após ter os nossos filhos, que envolve todas as nossas relações, tanto os amigos quanto as pessoas que a gente se envolve afetivamente. Então eu sinto que talvez seja o momento de você olhar esse primeiro grupo para esse medo ou para outros medos que você possa ter, e que você possa, de certa forma, ter cuidados e ter formas de se relacionar que você possa ter a troca afetiva, emocional que você precisa como mulher, mas que você também não se sinta vulnerável com relação aos seus filhos. Então, como conceber relações depois de a gente ter um filho, né? Então, essa deusa vem trazer
essa ideia. Vou deixar ela aqui. Queria uma coisa mais pertinho. Pra gente lembrar que essa é o primeiro grupinho, tá bem? Eu vou começar com uma carta aqui desse oráculo chamado Love Notes, que fala sobre muitas jornadas nossas, o dia a dia, coisas que a gente às vezes não se atenta, que precisamos fazer e que a gente acaba esquecendo por conta da rotina. Essa carta que saiu fale pra gente fazer ondas, né? Mas qual é o sentido para mim aqui? Quando a gente mergulha, e a gente está falando aqui das nossas emoções mais profundas, né? Que emoção materna, fala que a gente vai estar mergulhando num mar, né? Nesse mar de emoções. O quanto isso, esses mergulhos profundos e todo esse gatilho que às vezes a maternidade traz pra gente, às vezes me impede de mergulhar profundamente e ver que eu tenho feridas, e às vezes por conta dessas feridas eu não consigo acessar algumas emoções para estar de forma completa com os nossos filhos. Então essa carta, ela vem me trazer a ideia de eu precisar mergulhar nessas águas profundas, fazendo ondas, né? Essas ondas seriam remexer nas minhas emoções, de modo a descobrir por que tem certos assuntos que me causam gatilhos. Então a maternidade, ela é um grande espelho na nossa vida. E eu penso que aqui tem uma cegonha, né? Parece uma gaivota, mas também parece uma cegonha, que também fala sobre a energia materna, né? Então, o quanto a gente é colocada por conta da maternidade, que nos obriga, de certa forma, a mergulharmos profundamente naquilo que nos movimenta por dentro, né? Então, eu vim trazer essa mensagem para que a gente possa refletir sobre mergulho nas nossas emoções, né? Principalmente quando esse assunto é tão que mexe tanto conosco, né? Com a maternidade. Vou trazer aqui uma carta desse oráculo lindo, Acredite na Sua Magia, que também possa colaborar para esse primeiro grupinho das mães. Saiu essa carta linda sobre asas, né? E fala assim: você nunca precisou dessas asas para voar. Eu sei que para muitas mães a maternidade é um sonho, né? A maternidade é um materializar de um amor que antes veio, né? De um casal, se esse bebê é fruto desse casal, mas que às vezes quando a gente pensa na mãe adotiva, eu quero trazer essa filiação aqui, né? O quanto sonhamos com esse momento, né, de segurar o bebê pela primeira vez nos braços. Então a adoção te permite esse sonhar, né? Esse primeiro encontro com essa criança. Então essas asas me veem muito como os nossos sonhos. E a gente nunca precisou das asas para a gente sonhar, né? Para a gente sonhar em como seria o rostinho dele, sonhar em como seria esse primeiro contato afetivo, né? Então, assim, o quanto as mães, e falo aqui dessas mães que desejam, que querem, né? Que, ou às vezes que são colocadas numa surpresa por conta do destino da vida e se tornaram mães assim meio que de forma sem tantos planos, né, vamos dizer assim. Mas que essas mães também, quando elas têm noção, né, de que estão grávidas, isso às vezes muda tudo. Então, para você que é mãe, que deseja esse bebê, seja ele adotado, seja ele vindo de surpresa, ou seja ele muito planejado, o quanto já sonhamos com esse momento, né? E a gente nunca precisou das nossas asas. Parece que ela deixa a asa aqui, né? E ela voa porque ela está aqui imaginando, fantasiando, sonhando por aquilo que antes era só um desejo, que depois se materializa na forma de um bebê, de um filho, né? E quantas alegrias e quantas mudanças isso traz para a nossa vida, né? E aqui me vem essa energia, né, de falar para vocês sobre esse desejo antes pensado, sentido e às vezes pego de surpresa, mas depois eles se tornam realidade. E essas asas para mim falam sobre essa
Não necessidade que nós temos disso, porque a gente consegue sonhar, imaginar, criar na nossa mente, mesmo sem ter tocado nesse bebê, né? As mães que passam por uma gravidez ficam 9 meses esperando esse bebê. Aquelas mães que têm filhos de forma antecipada também esperam aqueles meses todos para ver esse rostinho. Então, todas nós de alguma forma já sonhamos. E esse mergulho com esses braços abertos, que ela diz que ela não precisa de asas, a gente não precisa de asas para sonhar. Esse bebê, antes de tudo, já foi materializado nos nossos sonhos. E é o que essa carta me traz de energia. Eu vou tirar aqui um arcano maior do tarô dos gatos, para ver qual é a energia essas mamães desse grupo 1 estão acessando nesse momento. Veio aqui a carta do mundo. Fala sobre esse tanto de transformações que a gente passa com a chegada de um filho, né? O quanto a gente, às vezes, esse gatinho parece assustado, né? Esse assunto mexe conosco de forma profunda. E a gente se vê assustada, meu Deus, eu não vou dar conta. Eu não sei nem cuidar de mim, né? Quantas de nós já nos perguntamos, meu Deus, eu não sei nem cuidar de mim, como eu vou cuidar de uma criança, como eu vou educar uma criança para ela ser um ser humano decente nesse mundo, né? E aí a gente se vê ali rodeada desse assunto maternal, desse primeiro momento da criança, seja ela adotada ou não, mas que a gente precisa comprar vamos dizer assim, alimentar aquele lar desses itens que vão suprir a criança naquela primeira fase, né? E tudo isso é assustador. Eu não sei nem que material usar, eu não sei como limpar o umbigo, eu não sei como dar banho se ele escorregar do meu braço. Então, são muitas questões e esse mundo vem me falar sobre as transformações que a gente passa ao longo do processo do crescimento dessa criança, e que transformam a gente de uma forma muito profunda. E a gente se vê o tempo inteiro, em cada fase, assustadas, com medo, né, de como vai ser aquele momento. E a gente depois passa a entender que a gente cresce com essa criança. A gente cresce junto desse bebê. Não existe mãe que nasce pronta quando o bebê vem para os seus braços. A gente cresce à medida que esse bebê cresce. E aí a gente vai também dando espaço para ele se mostre como ele é, não como a gente imaginou que ele fosse. Imaginei que esse bebê eu fosse dormir a noite toda, mas eu não consigo dormir a noite toda. Esse bebê me necessita à noite. Ele tem sono leve. Então, essas transformações de coisas que a gente tem como expectativa e depois de como vai ser na realidade, para mim é a carta que o mundo traz nesse momento, aqui nessa leitura desse primeiro grupinho das mães. Vou tirar aqui 3 cartinhas desse tarô Rider-Waite e ver quais são as energias que vêm para as mamães do primeiro grupo e que eu possa de alguma forma auxiliá-las em sua jornada. Esse era um sonho antigo de ter um canal e hoje esse canal existe e eu quero trazer essas leituras de modo a de alguma forma ajudar, sabe, essas mulheres a encontrarem um caminho, a não se sentirem sozinhas nesse mundo que às vezes é tão solitário e materno, né, de coisas que a gente passa sozinhas. No fundo do deck, 4 de ouros. A primeira carta que saiu foi o 5 de espadas. A segunda carta foi 2 de ouros. E a terceira foi a justiça. Então essas cartas aqui para mim, elas falam sobre a necessidade que essas mães tiveram nesse primeiro momento, né, que abraçaram esse filho, que souberam da gravidez ou que souberam que seria possível a adoção, a necessidade que essas mães tiveram de estabilizar o seu financeiro, de pensar que talvez esse financeiro não estivesse adequado à recepção de uma criança nas suas vidas. O quanto esse controle financeiro, de pensar numa poupança, de ter uma cautela para trazer segurança para essa família, talvez tenha sido uma questão inicial, assim que você soube da gravidez ou da chegada desse bebê. Isso foi uma questão para você, tá? E aí,
esses sentimentos, essas emoções trouxeram muito conflito, uma sensação de derrota. Meu Deus, eu não tenho a situação financeira adequada àquilo que eu acho que eu preciso para comportar uma criança. E aí eu me sinto pequena, me sinto perdendo, fico naquele sentimento de escassez, sinto de alguma forma que a vida foi injusta comigo, porque não era o momento adequado para eu engravidar, ou para que o assistente social me ligasse para essa chegada, né, de uma criança. Eu queria ter mais tempo para fazer esse pé de meia, vamos dizer. E aí eu me senti em competição, me comparando com outras mães que tinham situações financeiras melhores. E quanto mais eu me comparava, mais me sentia pequena. E aí depois eu fui entendendo, né, com o passar do tempo, dos meses, do ano, que era necessário o equilíbrio e que eu precisava ter comigo flexibilidade, que eu precisava abraçar os meus sentimentos, de modo que eu entendesse que naquele momento talvez eu pudesse ser multitarefa, né? Esse 2 de ouros fala sobre isso, e de talvez eu precisar melhorar um pouco a nossa situação financeira dessa família para receber essa criança, e talvez eu precisasse trabalhar nesses meses que eu estivesse grávida ou que estivesse esperando a chegada dessa criança, para gerenciar esse financeiro, para gerenciar essa vida que eu queria de alguma forma trazer mais conforto. Então eu não consegui talvez ter uma gravidez tranquila, ou talvez ter um momento de esperar por a chegada desse bebê, dessa criança, porque eu estava preocupada em melhorar minha situação financeira de modo a poder receber esse bebê e essa vida na minha família. E a carta da justiça, ela me traz o entendimento de que você sente que a justiça, ela de alguma forma foi feita, porque aqui você parece que consegue equilibrar essas emoções, né, da escassez, mas também entende que a criança, principalmente nesse primeiro momento de vida, ela precisa do seu contato, do seu cuidado, do seu colo, né? É uma questão quase que de sobrevivência nesses primeiros momentos, para que se a gente estiver falando com pessoas que tiveram esse bebê pequeno nas suas vidas. Então eu não preciso de um berço de 5 mil reais, eu não preciso de um carrinho de 2 mil reais, você entende? Então existem coisas aqui que eu ficava me comparando com o externo, né, de vizinhos, de pessoas conhecidas, colegas de trabalho, que tinham uma vida confortável e traziam para esses bebês essa vida próspera e abundante, e eu me sentia pequena porque eu não podia oferecer isso para o meu filho naquele momento. Mas aí eu preciso equilibrar, inclusive também a minha mente aqui nessa justiça, e de ser verdadeira comigo, entendendo que, calma aí, se Deus colocou esse bebê na minha vida, seja por gravidez, seja no momento de eu saber que existia esse bebê ali disponível para mim, para vir para minha família, calma aí, eu não preciso me preocupar com tanta coisa agora. A vida que eu levo, eu consigo abraçar esse bebê, eu consigo enxugar alguns gastos de modo a receber essa criança e tentando não me preocupar tanto com aquilo que eu acho que ela precisa, de roupas caras, brinquedos caros, um quarto pintado por uma artista X. Eu preciso que esse bebê ele seja amado, que ele seja respeitado, que as pessoas tenham paciência com o seu processo de crescimento, né? Da adaptação quando passa a amamentação para a comida, de a criança andar, de a criança aprender as primeiras palavras. É esse abraço, esse colo, essa nutrição que eu preciso dar a esse bebê, muito mais do que preocupada com aquilo que eu posso oferecer financeiramente, mas com aquilo que eu posso oferecer emocionalmente para essa criança, tá? Então essas cartas aqui iniciais me falam sobre isso e que talvez tenha sido uma preocupação desse grupinho de mães aqui, tá? Se não foi o seu caso, vê se o segundo grupinho pode sair cartas que falem sobre a sua maternidade, esse momento inicial, tá bem? Eu vou tirar mais algumas cartas para responder essas perguntas que eu falei para vocês que eu gostaria. E, meu Deus, sumiram as cartas. Gente, estão aqui. Vamos lá, eu vou tirar mais 4 cartinhas. A primeira cartinha, eu vou pedir aqui uma ajuda, auxílio do tarô, de modo como eu posso entender como a relação com a minha mãe, ou com aquela pessoa que foi a minha criadora, né, que foi aquele meu suporte inicial de vida, como essa relação
pode influenciar na minha maternidade hoje? Então, para essa pergunta, saiu a carta da Rainha de Paus. Essa Rainha de Paus, quando eu penso na relação com a minha mãe, eu penso que eu tive uma liderança de muita paixão e de energia vindo dessa mãe. E aí, eu me sinto também confiante, porque eu aprendi isso com a pessoa que me cuidou. Pode ser uma avó, pode ser uma tia, tá? Para quem não foi criado pela própria mãe. Aqui eu falo daquela energia da pessoa que criou você, tá bom? E às vezes essa relação, ela pode afetar você positivamente ou negativamente na sua maternidade. Então aqui, sobre a relação que eu tive com essa pessoa que cuidou de mim na infância, me fala sobre um cuidado de muita criatividade, de talvez eu não ter um financeiro ali na minha infância que tivesse, ok, mas que a minha mãe tinha criatividade, essa pessoa que cuidou de mim, de me manter sempre arrumada, bem alimentada, numa escola simples, mas eu estava sempre com o uniforme cuidado. Você via que era uma criança amada. Então a minha mãe, ou a pessoa que me criou, ela teve criatividade e determinação para cuidar de mim nessa infância. E hoje eu me sinto abraçada e com energia para cuidar desse bebê, porque eu aprendi dessa pessoa. Essa pessoa me deu, me trouxe essa energia de paixão, de amor, de liderança, de força. E é isso que eu copio, vamos dizer assim, da minha mãe. Então eu me sinto, quando eu comparo esse amor com meu filho, comparo aquilo que eu recebi na minha infância, eu me sinto abraçada porque eu tenho a força que a minha mãe me mostrou. E é isso que eu trago na minha maternidade. Quais são os desafios que eu posso enfrentar? Só um minuto. Caiu tudo aqui. Quais são os desafios que eu posso enfrentar desse grupinho, de mães aqui do grupinho 1? Quais desafios eu posso enfrentar na minha jornada materna? Quais são os desafios que eu posso enfrentar na minha jornada materna? Aqui vem a carta do 10 de paus. Ela fala sobre que essa responsabilidade, essa carta 10 de paus, fala que essa responsabilidade e esse fardo, essa carga que esse bebê, essa criança me traz, é muito pesada para mim. Eu pensei, imaginei, criei expectativas, só que eu sinto que parece que eu não dou conta. Isso está muito pesado para mim. E a energia desse momento, desse desafio, eu te devolvo uma pergunta, você tem rede de apoio? Você tem pessoas com você, que amam você, amigas, tias, às vezes uma sogra, parceira, que podem te ajudar nesse momento, ou conversando, te ouvindo, às vezes o apoio de um terapeuta nesse momento, de alguma forma, algum apoio você precisa para te ajudar a suportar esse fardo que está sendo a maternidade para você. Então aqui me fala sobre pessoas que estão sentindo um peso enorme na maternidade. E o que eu posso fazer, com quem eu posso de fato contar para me ajudar a aliviar esse peso que está insuportável para mim. Então aqui me fala como desafio sobre esse trabalho árduo que a maternidade me traz. E aí aqui nesse momento me fala sobre a necessidade de você buscar esse apoio, seja ele terapêutico, seja ele de amigos ou familiares, que possam agora servir de apoio para você, como essa grande rede afetiva, que você possa nutrir o seu filho e que essa rede possa nutrir você, para te ajudar. Porque uma criança que cresce com uma comunidade em volta dela, ela tem uma vida rica e próspera, porque cada um parece que é responsável por essa criança, cada um alimenta e nutre essa criança de informações pessoais. Então, quanto mais contato essa criança tem com pessoas que eu confio e que são pessoas que eu amo e que eu sei que podem me ajudar nesse momento, essa criança ela vai ter contato com mais amor, com mais formas de enxergar a vida. Então, aqui me fala sobre a necessidade de você procurar uma rede de apoio, seja ela qual for, tá bem? A terceira cartinha que eu peço aqui para o tarô é para saber como eu posso ter experiências nutritivas com esse filho, de forma a me conectar profundamente com ele. Então, quais experiências eu posso ter com esse filho, de modo a me conectar profundamente com ele? Aqui saiu a carta do enforcado. Ela fala sobre perspectiva, ela fala sobre redenção e pausa.
Quando eu aceito a minha jornada, quando eu aceito aquele bebê, né? Eu tenho uma amiga que eu converso muito com ela sobre maternidade. Se ela estiver ouvindo, ela vai saber que é ela. Quando a gente aceita e abraça, por exemplo, sabe aquelas madrugadas que você passa com o bebê no colo e o bebê tá doentinho, tá nascendo um dentinho, tá num salto de desenvolvimento, nessa fase, caso você não saiba e queira conversar, pode me pedir que eu vou falar mais sobre isso. Esse salto de desenvolvimento são fases que o bebê passa, que trazem grande aprendizado para a mãe e para o bebê. Então são fases que o bebê ele vai evoluindo e tem mais ou menos uma data aproximada que existem essas, vamos dizer assim, grandes evoluções, que o bebê traz uma demanda maior de mamada, de toque, de colo, de afeto. Parece que ele fica mais carentinho, vamos dizer assim. E aí, essa fase me fala sobre você aceitar. Se eu tô de madrugada morrendo de sono e o bebê tá ali comigo e eu não tenho mais ninguém para lidar com esse momento comigo, para dividir, né, esse momento desafiador, eu vou ligar uma TV, vou colocar uma música, vou colocar um filme, uma série que eu possa estar ali de alguma forma me distraindo, né, me acalentando enquanto eu acalento o meu bebê. Então eu me lembro, na minha jornada, o meu marido na época ele tinha que trabalhar no dia seguinte, então eu combinei de ficar com o bebê à noite, né, de madrugada, porque ele precisava dormir. E aí eu me lembro que ele deixou o nosso quarto muito gostoso e confortável, de modo que eu amamentava meu filho e ficava ali cuidando dele com a televisão ligada. Então eu botava filmes, novelas antigas, então passava muitas madrugadas assim, e com a minha cama confortável, eu tinha travesseiros ao redor do meu corpo, de modo que pudessem não deixar aquele bebê cair caso eu cochilasse, né, porque ainda tem isso. E aí, de que modo você pode aceitar esse momento, aceitar esses momentos, eles são temporários, tá? Mas são momentos desafiadores. Então, de que modo eu posso aceitar isso de uma forma melhor? Como eu posso visualizar isso de um outro ângulo, né? Quando a gente traz para uma rotina caseira, pensa assim, caramba, tenho muita louça para lavar. Nossa, eu tenho 3 filhos, não é o meu caso, tá? Tenho um filho só. Mas tem mães que têm 3 filhos. Meu Deus, a louça tá gigante. Em vez de eu ir para a cozinha reclamando, se eu me colocar como esse enforcado de cabeça para baixo e tentar ver essa situação de um outro prisma, eu vou lembrar que tem comida na mesa. Graças a Deus. E por isso eu tenho essa louça para lavar. Então, ou eu ajudo e peço ajuda a esses filhos, caso eles possam me ajudar, ou essa rede de apoio, ou eu posso ir para a cozinha, colocar um podcast, uma música que eu goste, um banquinho de apoio ali para os nossos pés, de modo que não fique, né, que a circulação fique melhor ali. Você entende? Então eu sempre tentava abraçar as minhas demandas, e é isso que eu tento trazer nessas leituras, compartilhar com vocês emoções e experiências que eu vivi na minha maternidade e que podem servir para você de uma ideia. Então eu ia para a cozinha e levava um podcast para ouvir, né, uma música gostosa, videoclipe, botava ali perto da bica, né, da cozinha, e enquanto eu lavava a louça eu me distraía. Então esse é só um exemplo de formas que você pode ver aquilo que é um fardo inicialmente, mas que se eu me coloco de um outro jeito, de um outro ângulo, eu vou ver essa situação de uma outra maneira. Então, se você precisa ficar com seu bebê à noite, se o dentinho está nascendo, como eu posso criar estrutura para estar com esse bebê à noite de madrugada, dando suporte a ele, sem colocá-lo ali, né, sob um risco, por exemplo, de cair do meu colo, sobre um estresse que eu fique ali com raiva porque aquele bebê está acordado, eu queria dormir. Então, que modo eu posso abraçar esse momento desafiador de uma forma mais leve, dentro da sua realidade, tá? Então, algumas mães vão ter máquina de lavar louça e outras vão ter que ir lá lavar. E aí, por isso que eu falo, aqui, a ideia que eu trago é dentro da realidade de cada uma. Como eu posso abraçar esses desafios de modo mais leve, tá? E a última cartinha que eu vou trazer aqui é uma carta conselho, que possa te auxiliar nesse momento de tantos desafios, às vezes dificuldade, que possa te ajudar. Sai aqui o imperador. O imperador fala sobre autoridade, fala sobre estrutura. Então, quando a gente pensa numa estrutura materna, me ajuda muito se eu tiver um financeiro e poder, por exemplo, contratar alguém para me ajudar. Então, por exemplo, poxa, mas eu quero cuidar do meu filho sozinho, eu não quero contratar uma babá, se essa for a sua realidade. Então, por que eu não contrato alguém para me ajudar na limpeza da casa,
em vez de contratar uma babá, por exemplo, porque isso eu vou poder estar com meu filho sem me preocupar com a casa. Aí você fala assim, poxa, Adriana, eu não tenho condições de fazer isso. O que eu fazia? Quando meu bebê dormia, que eram momentos raros, eu podia dar um jeito na casa. E aí eu demorei muito a ter tempo que eu queria ter e que eu tinha antes de ele nascer, porque eu não tinha quem me ajudasse. Eu não podia pagar uma empregada na época. Não podia pagar ninguém para me ajudar ali. Então eu tinha que fazer as coisas sozinha. O que eu fazia? Quando ele dormia, que era algo raro, eu precisei esperar ele crescer um pouquinho para poder dar conta daquela casa. Então, assim, sinceramente, eu não vou me preocupar com a louça. A louça, ela não reclama a minha presença. Ela tem uma necessidade básica de estar ali limpa para não ficar até o teto, né? Mas o bebê requer a minha presença. A louça não. Então, aqui, a ideia que eu venho trazer para você é que dentro da sua realidade você possa entender e enxergar que às vezes você não vai conseguir abraçar a sua casa porque você não dá conta. Aquele bebê, ele requer muito de você, principalmente naquelas fases, né, ou de transição, fases iniciais. Então, eu preciso ter um olhar carinhoso para minha casa, de entender que a casa não requer a minha presença. Aquela arrumação, aquela faxina que eu dava antes, não dá para mim mais. Então, são fases e é tudo temporário. Então, essa estrutura que, às vezes, esse imperador pede é que eu tenha poder e lidere a minha própria vida, minhas emoções, de entender que eu não consigo abraçar tudo. Eu não consigo sentar no meu trono como esse imperador, porque o bebê está lá me chamando. Então, entende? O meu poder agora é deixar a pia e a louça suja, porque quem precisa do meu cuidado é meu filho. Entende? Então, esse imperador, para mim, fala dessa estrutura emocional que eu preciso ter na minha vida, não tentando abraçar tudo e todos. Eu não dou conta. Nós, mães, não temos que dar conta. Então, se eu for uma mãe sozinha, com pouca rede de apoio, eu não vou fazer a faxina que eu fazia antes. Isso é surreal. Eu vou dar conta do meu bebê porque ele precisa dos meus cuidados. E assim que for possível, eu vou dar um jeito nisso, tá? Mas isso não vai ser minha preocupação maior, porque eu preciso cuidar de uma criança. Então, aqui, esse imperador, essa estrutura me fala sobre um abraço emocional que você dá em si mesmo, entendendo que você não tem que dar conta de tudo. Isso é inviável para todas nós. Passou essa fase de a gente achar que eu tenho que ser a mãe profissional, tenho que falar 2 línguas, tenho que ir para academia, né? O bebê tem que fazer lá a atividade motora, eu tenho que ensinar ele a comer. Calma, gente, não dá. Nós não temos braço para isso. Então eu trago aqui para vocês a necessidade de vocês se acolherem, entenderem que isso é um momento de transição e que quando ele crescer um pouquinho, eu vou dar conta da minha casa talvez como eu dava antigamente, mas agora não é possível. Agora o meu poder de imperador aqui na minha vida é de manter um controle emocional, uma estrutura emocional para mim forte, de modo que eu possa entender que eu não dou conta de tudo e que eu tenho que dar conta do mínimo, que é a vida inicial desse bebê, tá? Eu vou tirar mais aqui 3 cartinhas do Lenormand. Essa leitura, eu imaginei que ela fosse ficar grande, tá? E na verdade eu não estou preocupada com isso. Eu quero que vocês se sintam abraçadas nessa leitura, porque eu precisava disso quando eu fui mãe, tá? Aqui me fala sobre processos lentos. Essa carta desse barco, não sei se vocês conseguem perceber, barco é um meio de transporte lento. Então a gente tem pressa para que o bebê cresça e a gente possa vê-lo andar, e depois que a gente possa vê-lo tomar banho sozinho, e isso não acontece. E aqui eu preciso dizer para vocês da necessidade de vocês mergulharem fundo nessas emoções, porque aqui esse barco navega numa bacia. Eu preciso dar conta da demanda emocional que esse bebê me traz, porque às vezes ela é mais emocional do que física. Esse bebê me coloca em situações emocionais que eu não dou conta. Claro, porque aqui tem pouca água, né? Eu estou falando de uma coisa rasa. Eu não estou me aprofundando para entender que essa dor que eu tenho de deixar a casa arrumada, ela vem de uma cobrança de um passado que a minha mãe cobrava. Me cobrava quando eu era nova. Sua casa é suja, você não dá conta, você é uma porca. E aí, às vezes, eu tô aqui com o bebê no colo, às vezes com 2, com 10 gêmeos, e tô preocupada com a casa porque a voz que tá na minha cabeça não é minha de que eu tenho que arrumar a casa, é da minha mãe. Então, aqui me fala sobre você olhar para suas emoções e se abraçar
de modo a entender que você precisa talvez mergulhar um pouco mais fundo e entender que talvez essa cobrança que esteja agora não seja sua. Então, esse processo é lento. Ele é um processo, enquanto o bebê cresce, você lida com as suas emoções lentamente, passo a passo, gatilho a gatilho, vamos dizer assim. Então, se dê tempo e respeite o seu processo. Aqui, queria mostrar para vocês, tem uma nuvem com umas gotículas de água aqui, parece que ela está chorando. Gente, esse processo materno é doloroso, mexe com as nossas entranhas de uma forma muito profunda. Então você precisa se abraçar e respeitar a lentidão deste processo. Entender que ele navega sobre as suas águas, sobre o seu emocional. Só que é lento, não posso acelerar isso, tá? Não tem como a gente fazer com que esse processo seja menos sacrificante. É quase que um sacrifício para mim, essa maternidade, porque mexe com emoções profundas e você não está sozinha. A mensagem que eu vim trazer para você é que você não está sozinha, você não está louca, você não é fraca, você não está carregando uma cruz. É realmente desafiador a maternidade. É algo que mexe com você de forma muito profunda. Então é um processo que você fala, meu Deus, eu rezei tanto para ter esse bebê e hoje eu fico, meu Deus, eu não dou conta, porque é assim. É essa dualidade, a gente reza e pede força, mas a gente esquece que é um processo natural. Você adapta o seu corpo para que um bebê cresça dentro de você. Se você é uma mãe adotiva, você abre a sua vida, muda toda a sua rotina, aumenta a sua despesa, mexe daqui, mexe dali para receber um bebê. É uma coisa penosa, emocionalmente falando. Mas se você abraça essa dor que você carrega, entendendo que isso não é o seu filho que te causa, mas é a fase, você vai entender esse processo menos penoso. Você vai ter mais paciência de esperar, de fazer suas orações, de pedir ajuda divina para superar esses momentos, entendendo que não é você, não é sobre você, é sobre aquilo que tudo isso reverbera em você, tá? É sobre tudo isso te causa. É difícil mesmo, tá? E ninguém fala isso pra gente, porque tem gente que acredita que é um processo, né? É um conto de fadas, porque eu tenho 10 pessoas ao meu redor na minha família que me ajudam, eu tenho dinheiro para colocar 2 babás, uma de manhã e uma à noite, eu tenho uma pessoa que além disso faz faxina na minha casa, então você entende? Eu tenho uma pessoa que cozinha para mim, né? Para eu conseguir manter a minha forma enquanto eu sou mãe. Calma aí, isso não é a maioria. A maioria tá sozinha nessa luta aqui. Então se abrace, se acolha. Aqui você não está sozinha. Todas nós passamos por isso. E aqui a carta da lua na maternidade, ela fala muito sobre as nossas emoções, sobre a nossa intuição, sobre a gente naquele momento da noite, que a gente, meu Deus, pode respirar e deitar, às vezes em paz, que eu possa fazer uma oração, que eu possa me abraçar nesse momento, que aquele último momento do meu dia, quando eu vou me deitar, que eu possa me ouvir aquilo que está dentro de mim, que às vezes está difícil, eu preciso realmente pedir ajuda a alguém, ou que eu preciso intuir que na verdade essas dores não são bem minhas com meu filho, é daquilo que eu trago do meu passado, da forma que eu fui apresentada ao amor, que a pessoa cuidou de mim, e aí essas crenças e essas coisas me vêm como, vamos dizer assim, memórias à noite dessa intuição, dessas lembranças, dessa espiritualidade também que me abraça à noite e que me traz memórias que às vezes não são minhas. Então aqui tem um coelhinho, ele está fazendo, eu não consigo enxergar o que ele está fazendo, parece que ele está, sabe aquele pote que a gente amassa semente, que a gente, né, tritura alho, eu esqueci o nome dele agora. Parece que ele está com um potinho desse amassando ali, né? E isso é um processo muito devagar, né? Que você vai, por exemplo, quando você quer fazer um mix de pimenta, você vai amassando nesse socador. Não sei se o nome é socador, tá? Mas acho que tem um nome técnico para isso. Ele tá ali, você vê que tranquilo. Talvez à noite seja um momento tranquilo para você cuidar de você e cuidar da casa. Você fala assim, poxa, eu tô cansada, mas eu gosto de acordar de manhã e a louça tá limpa. Então, por exemplo, espero meus filhos deitarem para poder lavar uma louça.
Eu faço isso até hoje aqui em casa. Então o momento da noite para mim é um momento de silêncio, que estão todos dormindo e aí eu posso me ouvir. Posso tomar um banho um pouco mais demorado, posso passar um creme no meu pé antes de deitar. Sabe aquele momento de cuidado consigo mesmo? Então essa carta da lua vem me falar sobre tudo isso, né? Minhas queridas amigas, mamães, eu espero que essa leitura, são 45 minutos de leitura, eu espero que essa leitura tenha abraçado vocês e trazido um conforto na intenção de que você não está sozinha, que você não é fraca, né? Que você não é... eu sou desorganizada, por isso que eu não dou conta. Não, é realmente momento materno, é desafiador. Se você não tiver uma rede de apoio, é enlouquecedor, é surreal a demanda que a gente começa a abraçar. Então se sinta abraçada, não se sinta sozinha, sinta meu abraço aqui de longe. Eu vou tentar trazer mais dessas leituras se vocês gostarem. Se vocês me derem esse feedback, é muito importante, tá? Eu vou colocar essa leitura no TikTok, no Instagram, no YouTube, de modo que você possa ter qualquer dessas redes sociais para comentar, mas compartilha com outras mães que você sinta que precisa dessa leitura, que precisa dessa energia, tá bem? Para que ela se sinta abraçada também. Eu deixo um grande beijo para vocês do grupinho número 1. Agora eu vou recolher essas cartas e tirar para o grupinho número 2, tá bem? Um grande beijo e até a próxima. Olá, grupinho número 2. Você escolheu a deusa Cerridwen sobre morte e renascimento, ou que escolheu essa luazinha com esse galinho. Então, para você escolher o grupinho número 1, e ela fala o que significa, né? A aparição dessa deusa na sua vida anuncia um tempo de morte e renascimento. Algo está morrendo e é preciso deixar que se vá para que algo novo possa renascer. Conhecemos essa dança, né, de morte e renascimento como as estações do ano. A matéria não pode ser criada ou destruída, ela passa por transformações. O mesmo acontece com a gente. Para vivermos a plenitude com totalidade, é preciso que a gente aceite a vida como ela é, e o que inclui a morte e o renascimento. Preciso desapegar do que não serve mais para viver em sua totalidade. Então essa deusa, ela fala pra gente sobre esse desapegar, né? E aqui, quando eu penso sobre maternidade, as cartas que eu vou trazer nessa leitura de hoje, eu quero trazer toda a energia para a maternidade, tá bom? Então aqui, a interpretação que eu faço dela é a necessidade de a gente se desapegar daquilo que eu imaginei que seria maternidade e que não foi. Eu sinto que às vezes a gente passa por muitos ciclos, né? Inclusive esses ciclos aparecem aqui nessa carta, que a gente tem, e é natural, tá? Que a gente crie expectativas sobre a gente, sobre como eu vou estar quando terminar aquele curso, como eu vou estar quando me casar, né? Como eu vou estar quando eu for promovida. É normal a gente criar expectativa, só que às vezes essa expectativa, quando a gente está de fato vivendo algo, a gente não consegue se enxergar naquilo. Não foi isso que eu sonhei para mim. Eu imaginava uma maternidade de jeito diferente, não é como eu imaginei. Por exemplo, me veio para falar agora, tá? Eu não sei se é o caso de todas as mães que vão estar aqui nesse grupo, acredito que sejam casos isolados. Mas e se esse bebê nasceu com uma coisa diferente que o torna especial? E isso possa ser uma questão pesada para você. Por exemplo, eu fiz um exame quando estava grávida, e todas nós fazemos durante a gravidez, que é um exame que vai detectar se o bebê tem possibilidade de nascer com síndrome de Down. É uma preocupação que nós temos, mas eu conheço muitas mães que têm filhos com síndrome de Down que têm uma vida maravilhosa. Então, se eu tinha expectativa que meu filho ia ser de uma forma ou de outra, por exemplo, estou trazendo esse assunto porque é um assunto maternal, existem exames que você pode detectar isso e perceber. Mas eu vou falar sinceramente, o que eu ia fazer com essa informação? Eu como mãe, isso não ia mudar em nada o meu amor, isso não ia mudar em nada a minha vida. Então, às vezes, essa expectativa que eu tive de ter um bebê assim ou assado, precisa ser transformado em você, entendendo que a maternidade não vem como a gente espera, ela vem como deve ser. E nossos resgates espirituais, kármicos, seja lá como for que você tenha e enxergue a sua fé, às vezes esse bebê ele vai me trazer aprendizados que o outro
que era da minha cabeça, de como eu imaginei, ele não traria. Então eu preciso abraçar essa minha realidade, entender que eu preciso desapegar daquilo que eu imaginei para aquilo que de fato eu estou vivendo. E é isso que essa carta vem trazer para mim. Essa energia de vou abraçar aquilo que veio para mim. Porque a gente fica sonhando que é normal, mas que eu preciso colocar limite nesse sonho de entender assim, tá, mas qual é a minha realidade? Ah, eu sonhei que meu filho só teria roupinhas famosas, de lojas famosas. Eu não consigo dar. Eu vou ter que ir num lugar mais barato para comprar. Então, qual foi a expectativa que você criou sobre a maternidade que você está precisando rever agora? É sobre isso que a carta traz, né? Aqui fala, peça por ajuda, né? E aqui essa ajuda me vem algo realmente espiritual. Então, eu vou continuar falando sobre essa energia que saiu ali, nessa morte e renascimento do desapego, das expectativas, e trazer essa energia para aquilo que eu posso pedir aos meus mestres, meus guardiões, aqueles meus mentores que eu confio, que eu faço pedidos a eles em oração, que eu possa pedir uma luz nesse momento, que me aflige um assunto maternal, que me aflige um exame que meu filho fez, qualquer que seja a sua demanda agora, peça por ajuda. E mesmo que essa ajuda só possa ser espiritual, tenha fé. Aqui me parece que você não está sozinho. Então você está de mãos dadas com ele, né? De asas dadas, né? Porque ele está te dando as asas aqui. Ele está ao seu lado te ajudando nessa caminhada. Então peça ajuda, né? Acredite, tenha fé que isso que te atormenta, que está na sua cabeça, que possa ser alguma preocupação com essa parte materna, né? De um exame do seu filho, de alguma comorbidade, qualquer coisa que seja, peça ajuda e você vai ter. Então essa energia desse segundo grupinho, de a gente pensar sobre os karmas, de a gente entender que a gente precisa às vezes morrer para se transformar, né? Eu ia tirar de novo a carta, né? Já tiramos. Vou tirar aqui uma carta agora do oráculo Acredite na Sua Magia. Vamos ver que energia vai sair aqui pra gente agora. Desse grupinho 2 que escolheu. Sobre a maternidade, o tarô, né? Que tá aqui falando sobre karma e sobre necessidade de desapegar. Sobre pedir ajuda, né? Aos seus mentores, aos seus anjos da guarda. A sua, talvez, ancestralidade, né? Que esse oráculo possa trazer pra gente uma resposta. A energia que sai aqui pra mim olha que interessante. Ela fala sobre leoa. Você ganhou todas as suas listras. Aqui me fala, eu não sei porque eu entendi essas listras como o nosso corpo se transformando depois da maternidade. Quantas estrias eu descobri depois que eu fui mãe. Eu tive muitas estrias na barriga. Eu tive muitas estrias no meu culote, nos meus seios. Então aqui me fala sobre que cada marquinha dessa no seu corpo, que te transformou depois da maternidade, ela faz parte de você e conta uma história. E por mais que você às vezes, né, gostaria e se compare até às vezes com as mães famosas que tem às vezes uma rede de apoio ali para ajudá-las a manter aquele corpo em forma, para cozinhar para elas, para manter atividade física. E talvez você não tenha tido, eu não tive essa possibilidade. Então eu me lembro que eu fiquei com muitas inseguranças depois da maternidade sobre o que tinha restado desse corpo. Então eu trago para você essa pergunta: o que restou desse corpo que você vê como algo ruim, né, com alguma crítica, mas que você possa, ela tá tão ali plena, olha a carinha dela, ela tá lendo um livro de biquíni e ela não tá nem aí pro que vão falar do fato de ela estar de biquíni e não estar de maiô. A sociedade prega que você tem que estar de maiô depois de ser mãe. Quem falou? Sabe o que eu preciso para ir à praia? Ter um corpo. Ter um corpo e ter condições de me levar até a praia. Para botar esse corpo ao sol. Para botar esse corpo ali, ó, aproveitando essa energia maravilhosa de pegar um livro de um momento só seu. Então talvez aqui a gente esteja também falando com mães que precisam dessa pausa, desse momento só você, para se nutrir, para fazer o que esse sol está fazendo com você, te aquecendo, né?
nutrindo você de alguma forma, que esse livro, as informações que estejam nele, te façam sair daquele momento ainda melhor, se amando mais. Então, seja lá qual for a sua questão, se é o seu corpo, ou se é um momento de pausa, que você possa perceber nessa energia. Vamos lá então fazer isso, né? Vamos lá então cuidar desse corpo, vamos lá colocar um biquíni e pegar esse sol gostoso sem se importar com as marquinhas dele, né? Esse oráculo é lindo, né? Ele acredite em sua magia. Aqui eu vou tirar uma carta de arcano maior do tarô dos gatos para esse grupinho número 2 de mamães, que possa trazer um entendimento sobre sua maternidade, né? Sobre as emoções que você lida na maternidade. Aqui a carta da estrela, ela fala sobre essa ajuda espiritual, né? Sobre esse pedido aos céus, pedido ao universo sobre ser mãe. E aí depois que eu sou mãe, eu falo, meu Deus, eu não sabia que seria assim. Eu preciso realmente quebrar as minhas expectativas, que saiu lá na deusa, porque realmente me trouxe muitos desafios. Eu não me reconheço mais no meu corpo, eu não tenho mais tempo de fazer o que eu fazia. A minha vida agora eu não consigo mais cuidar, eu não consigo mais ir à academia, eu não consigo cuidar do meu cabelo. Qual é a demanda que você sente, que você parece que você assim pediu ao universo e não veio um filho, veio um castigo? Isso é o que muitas mães sentem. E eu falo pra você o que eu falei pro grupo número 1, você não está sozinha. Aqui ela parece assim, meu Deus, tipo, não tinha árvore, me pegaram como árvore, me rodearam de luzinha e agora eu tô aqui, sem poder sair desse lugar, estagnada, né, servindo de enfeite, porque não tinha uma árvore verdadeira. E aí quando a gente traz esse assunto pra maternidade, eu penso assim, meu Deus, caí de gaiato nesse assunto. Pedi para ser mãe e me veio uns gêmeos e eu não consigo dar conta nem de um. Ou, meu Deus, pedi para ser mãe e aí eu, no mesmo momento que eu conseguia saber que eu estava grávida, eu ganhei uma promoção no trabalho. Seja lá qual é a demanda for. Aqui parece, rezei, mas não veio aquilo que eu pedi, sabe? A carinha dela tá assim meio inconformada. Então essa carta aqui da estrela fala dos pedidos atendidos, mas com as cartas que saíram anteriormente, eu penso assim, meu Deus, será que eles foram atendidos mesmo? Ou será que eu tô aqui de gaiato nessa situação? Então vamos esperar para as outras energias que vão sair daqui. Talvez possa ser uma mensagem isolada, mas vamos ver. Eu vou tirar aqui agora 3 cartinhas de energia aqui do Rider-Waite sobre esse grupinho de mães aqui, que possa clarificar as energias da mesa e possa trazer alguma orientação para essas mães, essas mulheres, ou talvez que ainda estejam grávidas para esperando o seu bebê, mas que de alguma forma possa auxiliá-las na sua jornada. 3 cartinhas. No fundo do deck, a carta do diabo. Ele me fala, apesar de ser essa carta feia, né? Mas ela fala sobre prazer, sobre tentação e materialismo. Então, assim, se antes a gente tinha aquele dinheiro do nosso trabalho, fruto do nosso esforço diário de estar ali se entregando a uma empresa, a um trabalho, a um ofício, eu tinha esse dinheiro só para mim. Hoje eu preciso dividi-lo com meu filho. Eu preciso abraçar demandas de vacina, de coisas na casa, de certos tipos de alimento, eu preciso dividir esse financeiro. Então, aqui eu me pareço apegada a alguma coisa financeira ou de desejo que eu tinha antes e agora eu não posso mais ter por conta dessa maternidade. Então, vamos lá. Fazer a unha toda semana, agora eu não consigo, porque eu preciso, vamos dizer assim, não gastar com qualquer coisa agora. Mas eu devolvo a pergunta, fazer a sua unha é qualquer coisa para você ou é algo importante que você precisa também fazer? Então, às vezes, eu quero entregar nessa maternidade tudo que eu tenho, eu fico ali apegada a essa crença de dar tudo ao meu filho e esqueço de dar para mim também. Então, aqui me fala sobre uma energia apegada e rígida, no sentido de eles estão presos ali, mas de fato as correntes passam tranquilamente na cabeça deles. Então eles parecem que estão acorrentados a esse pensamento, esse desejo, a esse financeiro, alguma coisa material, mas eu posso sair disso quando eu tiro a corrente da minha cabeça. Eu não estou ali acorrentada sem poder me movimentar.
Então, quanto desses medos, disso que eu estou apegada de alguma forma, está me limitando, mas de fato eu não estou limitada ali, né? Então, você possa trazer para a sua realidade o que ali te oprime, o que ali da carta do diabo te traz, te vem como uma opressão aos seus desejos, aquilo que você vivia, que talvez você não possa mais viver por conta da maternidade. Aqui sai a carta 6 de paus, a carta da lua e a carta da força, né? São 3 arcanos maiores numa jogada de 4 cartas. O diabo, a força, a lua e a carta 6 de paus. Essas cartas falam para mim o seguinte: existe uma vitória e um reconhecimento, inclusive até uma certa autoconfiança de você nessa vida materna, né? Vamos dizer que você se garante, que você fala, não, eu sou uma boa mãe, eu sei aquilo que eu entrego, eu sei que eu estou sempre disponível, mas caramba, não me sobra um dinheiro para fazer uma coisa que eu fazia para mim antigamente. Será que eu preciso mesmo cortar? Será que eu não posso mais cuidar de mim? Será que eu não posso mais ter aquela partezinha material que eu tinha antes de ser mãe? De modo que eu possa também saber que eu sou uma boa mãe, mas também que saber que eu me nutro de alguma forma nesses desejos que são só meus? A carta da lua, ela fala sobre intuição, sobre sonho, sobre aquilo que está no seu inconsciente. Então, às vezes você não consegue acessar, que isso te aflige de uma forma. Eu não consigo mais ter financeiro sobrando para me dar aqueles luxos que eu me dava, por exemplo, antes de ser mãe. E aí eu me sinto assim, ó. Pedi tanto para ser mãe e hoje que eu sou, me sinto apertada financeiramente. Não era assim que eu tinha imaginado. Preciso me desapegar e renascer para esse processo, porque eu não estou conseguindo me libertar daquilo que me aprisiona, daquilo que eu tenho como um vício, alguma coisa que me acorrenta, que me amarra, que me deixa presa e estagnada. Às vezes são crenças, às vezes são medos seus, às vezes você se cobra de não ter mais o corpo que você tinha ou de não poder trazer para esse corpo os cremes que você antigamente trazia, né? Então aqui, peça ajuda, peça uma orientação ao seu anjo da guarda, como você pode então às vezes abraçar esse financeiro que às vezes ficou mais apertado, ou para você pensar em que tempo você pode ter para ter os mesmos cuidados que você tinha com você, né? Então aqui me fala sobre algo que você não está conseguindo ver, mas que se você pedir ajuda espiritual aqui, você consegue ter calma e tranquilidade para entender o que você está sentindo falta agora nesse momento, né? Então aqui, se você tinha sonhos, né, de comprar, de trocar o carro por outro, e aí você descobriu que estava grávida, você não pode mais comprar esse carro. Então, essa coisa que era algo seu antes dessa criança chegar, seja ela adotada, seja ela vinda de uma gravidez, você sente que você tinha sonhos que foram interrompidos. E aqui essa energia da deusa, e de algumas cartas que saíram aqui, traz para você renascer, para você se conhecer de novo nesse novo formato de mãe. Se era uma mãe que tinha muito tempo disponível, ou gastava dinheiro com uma academia maravilhosa, que você nem tem mais tempo para ir, o que você pode alterar na sua realidade para se dar também, mas também possa dar ao seu filho e ter uma coisa ali de forma equilibrada, que talvez seja isso que você não esteja conseguindo ver com a carta da lua, que você vive nessas ilusões de que, ai meu Deus, não vai ser possível mais comprar aquele shampoo caro, ou fazer aquele mimo que eu me dava, porque meu filho, né, demanda um financeiro grande, estou pagando vacinas agora, estou pagando creche, seja lá qual for, aquilo que você está acorrentado, que você não consegue ver, pode ser que se tratem de ilusões. E se você tiver calma, pedindo ajuda aqui aos seus mentores, pode ser que você tenha um entendimento sobre essa questão, tá? A carta da força fala sobre você ter paciência consigo. Você fala assim, meu Deus, Adriana, eu sou egoísta. Não é. É muito difícil não existe uma chave que você vira e que você fala assim, agora eu sou mãe. Todas as minhas emoções são maternas. E agora eu sou mãe. Eu só consigo amar meu filho incondicionalmente. Eu sou mãe. Eu não tenho mais desejos para mim. Não é assim que funciona. Essa modificação que eu tenho na minha vida, depois da maternidade, é algo desafiador.
Eu preciso me dar esse tempo e ter paciência com o meu processo como mãe, de entender que cada coisinha eu vou entender e me adaptar no seu momento. Se esse momento, por exemplo, é um momento de escola, que eu preciso, né? A gente está começando o ano agora. Eu preciso comprar uma lista de materiais infinita. Não vai dar para fazer aquela viagem nas minhas férias. Tá tudo bem. Isso é temporário. Tenha paciência. Esse momento, essa demanda vai passar. Mas se acolha como mãe, porque ninguém vai fazer isso por você. Tenha coragem, mas tenha também paciência com o seu processo de se perceber dentro dessa nova energia materna. Não existe uma chave que abre um cadeado e você acessa emoções de mãe, que você são emoções bonitinhas, de dedicação completa e zelo. Não é assim que funciona. Você aos poucos validando com cada partezinha que você chama de egoísmo, mas que eu digo que era o momento que você se dedicava a você e que agora você não pode, é preciso paciência com isso. Então tenha calma, você vai superar essa fase. Essa carta da força me vem falando para você ter confiança em você, que você é uma boa mãe, mas esse processo é lento. Se abrace, se acolha, se leve à praia, se dê uma pausa, leia um livro, peça ajuda espiritual nesse momento difícil e desafiador que está sendo a maternidade para você. Se permita transformar e renascer em cada emoção que você vive agora. Se desapegue dessa carta do diabo, porque você está livre. É só pensamentos que te limitam. E entenda que todo esse processo aqui requer força e coragem para que você espere passar, que o momento vai ser melhor, mas que você precisa ter paciência com você, tá bem? Eu abraço meu filho e também aprendo a me abraçar. Eu preciso desse colo muitas vezes e você agora precisa estar madura e permitir que essa maturidade venha com o tempo para você abraçar o seu filho, mas também se abraçar em cada processo desse que você vive, tá? Eu vou tirar aqui uma cartinha para cada pergunta, como eu fiz no primeiro grupinho, que é assim, desculpa, gente. Vamos lá, precisei molhar a garganta. Do primeiro grupinho, eu tirei uma carta para cada pergunta. E a primeira pergunta que eu quero fazer aqui ao tarô é, para esse grupinho número 2. Como a minha relação com a minha mãe, ou com aquela pessoa que me fez, que teve o papel de mãe na minha vida, pode influenciar na maternidade que eu estou tendo? Então, assim, muito do que a gente aprende na nossa forma de se doar e de amar, nós aprendemos com os nossos cuidadores. Se ele foi seu pai, se foi uma tia, se foi uma avó ou se foi sua mãe. Essa energia, esse aprendizado me traz muito sobre como eu me dou para o meu filho, né? Ou para minha filha. Então essa carta aqui, 4 de espadas, fala que essa minha relação com a minha mãe, eu precisei me recolher, me trazer paz interior, porque não foram processos fáceis que eu passei na infância. Eu precisei me recuperar dessa infância e de toda essa dor que essa infância me trouxe para poder me doar como mãe. Então aqui eu estou falando de mães que não tiveram uma infância fácil. Aqui eu estou falando de 4 de espadas. São momentos desafiadores, de grande reflexão, mas que você precisa se recolher para que você aprenda a se doar. Se aqui a gente está falando de você se cobrar alguma coisa na carta do diabo, aqui nessa carta 4 de espada fala que essa paz interior que você vai se trazer nesse momento, se doando essas pausas necessárias, é uma grande reflexão e um grande descanso que você dá para que você integre e transforme essas energias que você recebeu na infância e que agora você sente que precisa mudar para ter uma doação mais profunda para o seu filho, porque não foi isso que você recebeu na infância. Então essa carta 4 de espadas fala para mim sobre essa necessidade de eu me acolher, de me dar essa paz aqui, para entender que é um descanso necessário, porque não foi fácil a infância. Eu preciso transmutar e me recuperar de como foi me ensinado o amor, porque agora eu me sinto de alguma forma agitada, estressada, me sentindo muito cansada, porque eu não aprendi
a ter uma maternidade tranquila. Eu recebi isso pesado da minha mãe ou de quem cuidou de mim. E agora eu entrego esse estresse ao meu filho. E eu quero mudar isso. Então você precisa se recolher, se abraçar, descansar, pedir auxílio para os seus mentores, para que você possa transmutar toda essa energia dessa doação na infância que você não quer passar adiante para o seu filho ou para sua filha, tá? A segunda pergunta que eu quero fazer é sobre os desafios. Quais são os desafios para o grupinho número 2 sobre essa jornada materna? Grupinho número 2, qual é o desafio para você nessa sua jornada materna? Aqui caiu para mim a carta do 6 de copas. Mais uma vez me fala sobre lembranças da infância, tá? Se aqui eu não tive uma boa lembrança infantil, eu sou imatura, eu sou apegada ao passado, eu sinto desconexão com a minha infância. Então, se aqui eu estou falando de me recuperar e de me recolher para entender isso tudo que eu recebi na minha infância, essa carta aqui de 6 de paus, mantendo essa energia aqui de leitura, fala que eu tenho saudade dessa vida de infância, mas que também eu tenho cicatrizes dolorosas desse momento. E aí eu preciso transmutar essa energia em mim para que eu possa permitir trazer somente as boas lembranças, e aquelas que não foram tão boas assim eu preciso transmutar para que eu possa não me comunicar com meu filho numa dinâmica de dor, de falta, de cobrança, de repressão, de toxicidade. Que eu possa doar ao meu filho algo lindo, né? Como essa pessoa aqui parece uma mãe com uma filha, né? Que entrega um buquê de amor a essa criança. Que eu possa abraçar e acolher o meu filho, porque eu já consegui transmutar toda a dor do passado, dessa nostalgia dessa infância que não aconteceu, mas que eu possa sim, transmutando isso, entregar aos meus filhos o melhor que eu tenho, como essa flor, tá? A terceira cartinha seria como ter uma experiência nutritiva com meus filhos nesse momento de maternal. Aqui quero 3 cartas, eu quero só uma. Como eu posso ter experiências nutritivas de afeto com essa criança, para que a gente possa passar dessas fases, né, de cada fase, transmutando essa energia, né, e que eu possa nutrir esse filho. Aqui saiu a carta 7 de ouros. Fala sobre avaliação, paciência, sobre que eu posso me planejar e investir nessa maternidade de modo a aprender, por que não? Se aqui eu estou falando de crescimento lento, por que eu não posso aprender durante esse processo? Por que eu não posso comprar livros de maternidades, que é aquela maternidade que eu gostaria de aprender? Por que eu não posso ler enquanto eu estou grávida? Por que eu não posso aprender enquanto meu filho cresce e aprende as coisas dele, eu não posso aprender as minhas e ter mais sabedoria nesses processos maternos, nesses sentimentos que eu, de alguma forma, acesso? Por que eu não posso ter paciência comigo e planejar investindo em mim mesma para ser uma mãe melhor? Entende? Então essa energia me fala que eu posso investir em mim sim, mesmo que seja um crescimento lento, para que eu possa entregar aos meus filhos mais amor, mais acolhimento. Eu posso aprender, tem muito livro sobre maternidade, eu até tenho alguns aqui, se você quiser, indicações de livros, de autores que falam sobre uma maternidade mais afetuosa, mais presente, com mais acolhimento do que castigo, né? Então aqui me fala sobre isso. E aí a última cartinha que eu quero tirar aqui para vocês é um aconselhamento para essas mães do grupinho número 2 que estiveram aqui até agora e que possam sair daqui com um alento no coração de um conselho do tarô para elas. Aqui me fala 9 de paus, fala sobre resiliência, para você persistir e se preparar para essa dedicação que você espera ter. Então aqui é uma carta que fala sobre proteção. Você tem total possibilidade de doar a seu filho aquilo que você não teve, protegendo essa criança, dando o melhor, persistindo no aprendizado dessa maternidade que você quer oferecer, para que você ofereça ao melhor o seu filho, dando proteção, dando segurança, né? Investindo naquilo que você sabe que precisa como mãe, para que você então possa ter experiências mais
afetuosas e nutritivas com esse bebê, com essa criança ou com esse adolescente, caso já esteja grande, né? Então aqui essa carta fala sobre resiliência. E essa resiliência é com você e com seus processos. Tenha paciência. Saiba que crescer são processos lentos. E à medida que esse bebê cresce, que essa criança desenvolve, você também cresce como mãe. Então a carta de conselho é essa carta para você ter persistência nesse caminho, porque ele vai te trazer essa maternidade que você tanto quer, que é uma maternidade que traz proteção, que traz determinação nesse processo e pode acolher essa criança de uma forma mais como uma casa, né, fortalecida, uma maternidade mais empoderada, acreditando naquilo que você pode oferecer a essa criança, tá bem? Eu vou tirar aqui para finalizar essa leitura 3 cartinhas do baralho Lenormand para essas mamães do grupo 2 que possa colaborar com esse conselho tão lindo que saiu aqui. Tantas coisas que nós falamos, né? Sobre corpo, sobre transformação, sobre você mudar nesse processo, o quanto você precisa se acolher também, o quanto você pedir ao universo para essa maternidade, parece que ela vem agora e te sufoca, né? E não permite você ser quem você é. Então, aqui me fala sobre essa necessidade, tá? 3 cartinhas. No fundo, a carta da chave. Você tem como abrir essa porta, que é esse conhecimento dessa maternidade que você quer oferecer ao seu filho. Você tem como mudar isso, você tem como virar essa chave, tá? Aprendendo, estudando, buscando. Aqui a carta do sol, da estrela e da criança pode falar de você trabalhar junto aos seus guias e mentores, junto aos seus da guarda, nessa criança interior. Se você trabalhar nos seus processos de criança interior, se você abraçar e acolher as necessidades dessa criança que às vezes teve uma falta muito grande na infância, que você possa pedir orientação ao céu, ao universo, aquilo que você tem fé, para que você cure essas feridas de infância, para que esse sol transmute toda essa energia e que você mesmo tendo uma infância que fala de feridas, que você possa transmutar toda essa energia, entendendo que cada pessoa ali naquele momento ofereceu o que foi possível. E que hoje você, dentro da sua realidade, com o auxílio da sua espiritualidade, curando essas feridas que você traz da infância, que você possa transmutar toda essa dor em entendimento e acolhimento para si, para entender aquele que te criou, que não pôde dar o que você queria, porque ele não tinha maturidade para isso, mas que você possa pegar toda essa energia e transmutar, para que você possa então se doar ao seu filho de uma forma mais completa, mais segura e mais estável, tá? Então, esses foram os conselhos para as mamães do grupo 2. Espero que de alguma forma eu tenha auxiliado vocês nessa jornada, que essas cartinhas e essa energia que sai aqui possa trazer alguma luz para vocês. Se vocês gostaram, peço que vocês comentem, dê feedback, se querem essa leitura depois. Eu vou tentar trazer uma leitura dessa grande todo mês, tá? Falando especialmente sobre a maternidade. Então, que vocês possam compartilhar com amigas mães que você sabe que precisa de uma mensagem de um acalento. Aqui a minha ideia é abraçar vocês e a demanda de vocês, porque eu senti falta disso quando eu era mamãe de primeira viagem. E agora eu, com as experiências que eu li, que eu adquiri durante a minha jornada de mãe, eu posso trazer para vocês esse momento de abraço, de aconchego, e que você possa também, compartilhando com uma amiga, possa levar essa mensagem para mais uma pessoa, tá bem? Curta e compartilhe o vídeo, comente a sua história, porque o YouTube vai entender que esse vídeo é um vídeo importante e eu quero que ele chegue a muitas mamães, tá bem? Um grande abraço e até a próxima.